Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou a Patrícia Guedert e esse é o meu canal Patrícia Guedert Crochê. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, deixe aqui também um comentário o que você está achando da videoaula e compartilhem esse vídeo. Fazendo isso, vocês vão estar colaborando comigo. Na videoaula de hoje eu vou ensinar como fazer esse lindo porta-garrafa. Olha que lindo! Aqui eu fiz com duas cores, aqui eu fiz com uma cor só. Tá lindo demais, né? E muito prático e usamos muito. Ó, ele ficou com uma medida de 19 centímetros, ó, desde aqui, ó, aqui do fundo, tá? Até aqui. E com 10 centímetros e meio de largura, tá? A alça ficou com 1,20 m, mas você pode fazer o tamanho desejado, tá? Vamos fazer? Para fazer essa peça, eu vou utilizar o fio de barbante 8 na cor cru e o fio de barbante 8 na cor verde musgo, tá? Mas você pode utilizar o fio de barbante 6, não tem problema nenhum, tá? Ou fio barroco, o 6 também, tá? Aqui, ó, eu vou utilizar agulha para crochê 4 milímetros. Se você fizer com fio 6, pode utilizar nesse trabalho aqui agulha 4 milímetros, tá? Aqui eu vou utilizar também uma agulha de tapeçaria para o arremate e tesoura. Eu vou iniciar essa peça pelo anel mágico. Aqui eu vou posicionar os meus dois dedos, vou colocar o fio por cima e vou segurar com o polegar. A parte do fio mais curta fica para frente e a parte do fio que vem do rolo fica para trás. Pego o fio que vem do rolo, enrolo nos dois dedos, cruzando. Seguro novamente com o polegar, viro a minha mão, pego a agulha. Ó, vou colocar a agulha, ó, por baixo dessa alcinha e vou puxar com o ganchinho da agulha esse outro fio aqui, passando por baixo dessa alcinha. Puxo aqui para cima, retiro meus dois dedos de dentro do anel mágico, posiciono a minha mão da forma que eu faço o crochê. O anel mágico e o fio mais curto fica para frente e o fio que vem do rolo fica para trás. Aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha para deixar esse anel mágico seguro. E agora, ó, vou trabalhar colocando a agulha, ó, por baixo desses dois fios aqui, tá? Esses dois fios. Então, coloco a agulha dentro do anel mágico, laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha e faço aqui um ponto baixo e uma correntinha. Esse ponto baixo e essa correntinha é o equivalente à altura de um ponto alto. Laço a agulha, coloco a agulha dentro do anel mágico, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Laço a agulha, coloco a agulha dentro do anel mágico, laço, puxo o fio aqui para cima e faço outro ponto alto. Então, aqui, ó, eu só vou dar uma puxadinha aqui, ó, no fio mais curto para fechar um pouquinho, ó, esse anel mágico, ele tava muito grande. Aqui, então, eu tenho 3 pontos altos, contando com esse ponto baixo e essa correntinha, tá? Laço a agulha, coloco a agulha dentro do anel mágico, laço, puxo o fio aqui para cima e faço outro ponto alto. Então, eu vou fazer um total de 18 pontos altos, tá? Aqui eu já tenho 4, eu preciso fazer mais 14 pontos altos. E eu vou fazendo assim até ter o total de 18 pontos altos. Feito aqui os 18 pontos altos, eu vou puxar esse fio aqui, ó, mais curto para fechar esse anel mágico. Ó, aqui eu já fechei o anel mágico, dou mais uma puxadinha, não precisa também fechar muito fechadinho que vai tapar totalmente esse furinho aqui, tá? Não precisa, ó, pode ficar assim ou pode ficar um pouquinho mais abertinho também. Então, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira, tá? Então, aqui no início eu fiz um ponto baixo e uma correntinha em cima. Vou colocar a agulha, ó, no meio das duas alcinhas da correntinha, laço, puxo o fio, ó. E esse fio eu vou puxar para passar dentro dessa alcinha aqui que está na agulha. Assim. Então, aqui eu acabei de fazer um ponto baixíssimo e de fechar a primeira carreira, tá? E aqui eu tenho o total de 18 pontos altos. Agora, eu vou para a segunda carreira. Vou puxar essa alcinha que está na agulha. No próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, pela parte de trás, coloco a agulha. Pego essa alcinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo para trás. Agora, eu vou colocar a agulha, ó, pela parte da frente, embaixo dessas duas alcinhas que eu acabei de puxar essa alcinha aqui da agulha para trás, tá? Então, coloco a agulha
por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui, dou uma puxadinha, porque eu quero um ponto baixo um pouquinho maior, e faço aqui um ponto baixo e uma correntinha. Então, aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto, tá? E é o primeiro ponto, né? É o ponto de início. Agora, eu laço a agulha e no mesmo ponto de base, eu vou fazer mais um ponto alto. Essa segunda carreira, sobre cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos, tá? Então, laço a agulha, no próximo ponto de base, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Laço a agulha e no próximo ponto de base, faço mais 2 pontos altos. Laço a agulha e no próximo ponto de base, faço aqui mais 2 pontos altos. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a segunda carreira, então, aqui sobre cada ponto de base eu fiz 2 pontos altos. Agora, eu laço a agulha e no próximo ponto de base vou fazer mais 2 pontos altos. Então, coloco a agulha, ó, por baixo das duas alcinhas do ponto de base, laço, puxo o fio aqui para cima, faço um ponto alto. Laço a agulha e no mesmo ponto de base vou fazer outro ponto alto. Opa! E agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Aqui no início eu fiz um ponto baixo e uma correntinha em cima. Vou colocar a agulha, ó, no meio dessa correntinha, tá? Ó, e fica uma alcinha de cada lado. Dá pra ver, ó, bem no meio das duas alcinhas. Laço, puxo o fio, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou puxar esse fio e vai passar por dentro dessa alcinha que está na agulha. Aqui, então, eu finalizei a segunda carreira e com um total de 36 pontos altos. Agora, eu vou para a terceira carreira. Vou puxar essa alcinha. No próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a agulha pela parte de trás, pego essa alcinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo para trás. Agora, ó, vou colocar a agulha por baixo dessas duas alcinhas, que eu acabei de puxar essa alcinha para trás. Laço, puxo o fio aqui para cima e vou fazer um ponto baixo. Nessa carreira, sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. E não vai ter aumento nenhum, tá? Então, no próximo ponto de base, faço aqui um ponto baixo. No ponto de base seguinte, outro ponto baixo. Então, essa carreira vai ser todinha assim. Sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. E nessa carreira não vai ter aumento, tá? E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a terceira carreira, no próximo ponto de base, vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Aqui de início eu fiz um ponto baixo, ó, e tem essas duas alcinhas aqui, ó. Dá para ver certinho? Então, vou colocar a agulha por baixo dessas duas alcinhas. Ó, dá para ver, né? Ó. Laço, puxo o fio, vou puxar esse fio passando por dentro dessa alcinha que está na agulha. Assim, opa, um fiozinho ali. E aqui, então, eu acabei de finalizar a terceira carreira e com um total de 36 pontos baixos. A mesma quantidade da segunda carreira, porque aqui eu não fiz aumento nenhum, tá? Então, aqui, ó, acabei de finalizar o fundo do porta-garrafa, tá? E agora, eu vou começar a trabalhar a lateral, tá? E vou mudar a cor do fio. Então, vou puxar essa alcinha no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a agulha pela parte de trás, pego essa alcinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo para trás. Aqui, ó, eu vou cortar o fio, vou deixar aqui mais ou menos uns 15 centímetros de fio, tá? Que eu já vou arrematar nessa próxima carreira. Aqui eu vou puxar, ó, a próxima cor do fio que eu vou trabalhar, tá? Então, agora, ó, eu vou colocar esse fio no ganchinho da agulha e vou puxar, ó, passando por dentro dessa alcinha. Ajusto aqui, puxo esse fio, ó, o fio verde, para dar uma ajustadinha. E aqui um pouquinho do fio cru. Então, aqui eu vou posicionar, ó, o fio cru, peraí. Os fios mais curtos, né? Vou colocar aqui do ladinho, ó, tá? E vou posicionar aqui já como eu vou fazer o crochê, né? Aqui é o fio do rolo, tá?
E aqui é os 2 fios que eu já vou arrematar nessa próxima carreira, tá? Então, aqui, ó, nesse ponto, eu puxei a alcinha do fio verde para trás. E agora, eu vou colocar a agulha, ó, por baixo das 2 alcinhas, tá? Ó, e esses 2 fios que eu vou arrematar, eles ficam por cima da agulha, tá? Opa, aqui, ó. Aí, aqui eu laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. No mesmo ponto de base, eu vou fazer outro ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço, vou pular 2 pontos de base, no seguinte, vou fazer mais 2 pontos baixos. 1, 2. Ó, aqui, ó, como tem esse espaço, o fio fica aparecendo, mas na próxima carreira, eu vou conseguir esconder por total o fio, tá? Faço uma correntinha de espaço, pulo 2 pontos de base, 1, 2. No próximo, coloco a agulha, ó, por baixo das 2 alcinhas. E os 2 fios, ó, que eu estou arrematando, ficam por cima da agulha, tá? Laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. E no mesmo ponto de base, faço outro ponto baixo. Ó, aqui eu posso dar uma puxadinha só para ajeitar, tá? Faço uma correntinha. Pulo 2 pontos de base, no seguinte, faço 2 pontos baixos. E eu vou fazendo assim, até finalizar essa carreira. Finalizando essa carreira de ponto fantasia, então, por toda a carreira, eu fiz 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, depois eu fiz uma correntinha de espaço, pulei 2 pontos de base e no próximo fiz 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim, então, fui fazendo por toda a carreira, né? E aqui no final, ó, eu não vou fazer correntinha de espaço, tá? Então, aqui eu fiz 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, não fiz correntinha de espaço, tá? Eu vou finalizar aqui, ó, de forma diferente para ficar bem bonitinho esse acabamento, tá? Então, aqui no início eu fiz 2 pontos baixos. Esse primeiro ponto baixo aqui, ó, esse Vzinho, vou colocar a agulha, ó, por baixo dessas 2 alcinhas. Laço e puxo o fio. Aqui, ó, eu dou uma boa puxada, ó, pro fio ajustar bem, tá? Para ele não ficar muito aberto ali. E aqui, ó, eu laço e puxo esse fio passando por dentro dessas 2 alcinhas. Agora, eu dou uma puxada, ó, nessa alcinha aqui. Ela tem que ficar um pouquinho maior, tá? Agora, coloco a agulha, ó, aqui embaixo, ó. Vai ficar por baixo dessa alcinha também, tá? Laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui, ó, eu dou uma boa ajustada, tá? Faço um ponto baixo. No mesmo ponto de base, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima, ó, dou uma boa ajustada, faço ele bem apertadinho, tá? Senão ele vai ficar muito grande, diferente dos outros pontos, tá? Porque aqui do início, ó. Agora, eu faço uma correntinha de espaço. Agora, ó, eu vou pular esses 2 pontos de base, tá? E vou ajeitar aqui, ó, para colocar a agulha por baixo dos 2 fios para terminar de arrematar os fios, tá? Então, eu comecei a arrematar ele na carreira anterior e termino nessa carreira aqui, tá? Ó, aqui eu escondo eles de vez. Faço uma correntinha de espaço. Ó, coloco a agulha, ó, pulo 2 pontos de base, ajeito aqui, ó, pra colocar a agulha por baixo dos 2 fiozinhos, tá? Ó, laço, puxo o fio aqui pra cima e vou fazer mais 2 pontos baixos. Uma correntinha de espaço, ó, ajeito aqui, ó, coloco a agulha por baixo, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço mais 2 pontos baixos. Uma correntinha de espaço, ajeito aqui novamente, ó, coloco a agulha por baixo, ó, e puxo aqui pra cima e faço mais 2 pontos baixos. Uma correntinha de espaço, e eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira, tá? Ó, o fio, ó, ainda tem, vai até aqui, ó. Aqui depois a gente também corta essa pontinha aqui, tá? Então, eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando, então, essa segunda carreira de ponto fantasia, tá?
Ó, porque aqui eu tenho a primeira carreira de pontos altos, a segunda carreira de pontos altos, aqui eu tenho uma carreira, né, que seria a terceira de pontos baixos, mas eu tô contando daqui, tá? Então, aqui eu tenho uma carreira de ponto fantasia, aqui eu tenho a segunda carreira de ponto fantasia. Aqui eu fiz 2 pontos baixos, né, no espacinho de uma corrente, fiz uma correntinha de espaço, pulo esses 2 pontos de base e no próximo espaço faço aqui 2 pontos baixos. Agora, ó, eu vou finalizar essa carreira, então eu não vou fazer correntinha de espaço, tá? Vou colocar a agulha, ó, embaixo dessas 2 alcinhas aqui, ó. Então, aqui eu tenho 2 pontos baixos, esse aqui é o primeiro ponto baixo que eu fiz. Coloco a agulha, ó, por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima, ó, vou ter 2 alcinhas aqui. Aí, eu dou uma boa puxada, ó, pra ajustar bem aqui, tá? Pra não ficar muito aberto. Laço e puxo esse fio passando por dentro dessas 2 alcinhas. Agora sim, eu dou uma puxada nessa alcinha aqui, tá? Coloco a agulha por baixo, ó. Tem outra alcinha ali, dá pra ver? Vou colocar aqui. Laço, aí agora sim. Agora eu dou uma boa puxadinha, faço bem apertadinho aqui, tá? Principalmente essa segunda alcinha aqui. Faço mais um ponto baixo, coloco a agulha no mesmo ponto de base, dou uma puxadinha bem apertadinha e faço um ponto baixo, ó. Para ele não ficar muito maior, tá? Senão depois fica diferente. Se eu não puxar assim, ó, ele fica grande e fica meio estranho, tá? Uma correntinha de espaço, pulo esses 2 pontos de base, ó. No espaço seguinte, né? Ó. Coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e vou fazer 2 pontos baixos. Agora, eu não preciso arrematar fio nenhum, tá? Faço uma correntinha de espaço, coloco a agulha, ó, bem nesse espacinho de uma corrente, tá? Da carreira anterior. Coloco a agulha nesse espaço, laço, puxo o fio aqui para cima e faço outro ponto baixo. Então, aqui eu fiz 2 pontos baixos, uma correntinha de espaço, pulo esses 2 pontos de base, no espaço seguinte, faço 2 pontos baixos. E eu vou fazendo assim, até finalizar essa carreira. Finalizando, então, a carreira, e aqui, ó, eu fiz 2 pontos baixos e não vou fazer correntinha nenhuma de espaço, porque eu já vou finalizar, tá? Então, aqui, ó, aqui eu tenho 2 pontos baixos de início, esse primeiro ponto baixo de início tem essas 2 alcinhas aqui em cima, coloco a agulha, ó, por baixo das 2 alcinhas, laço, opa, puxo o fio aqui pra cima, ó, dou uma puxadinha para ficar bem apertadinho e faço aqui o ponto, como se fosse um ponto baixo, na verdade, né? Essa alcinha aqui, ó, é o que eu tenho que puxar, por isso que eu custei a passar aqui, ali, né? A agulha agora que eu passei aqui em cima do ponto baixo, nas 2 alcinhas ali, ficou apertadinho porque eu não puxei muito essa alcinha aqui, tem que puxar, tá? Ó, agora eu coloco aqui, opa, coloco aqui por baixo, laço, puxo o fio aqui pra cima. Essa aqui eu tenho que apertar, ó, essa aqui, onde eu puxo o fio, essa aqui que aperta, essa aqui é mais frouxinha. Ó. E a próxima também eu faço bem apertadinha, o resto não precisa, tá? Para ficar bem direitinho. Então, eu já vou para a 4ª carreira do ponto fantasia, tá? Agora, ó, eu vou puxar essa alcinha só para mostrar uma coisinha para vocês. Agora é bom, ó, já fazer esse arremate aqui, ó, desse fio aqui do anel mágico, tá? Primeiro, ó, já dá para cortar esse fio aqui que ficou aqui, ó. Já vou aproveitar e vou cortar. E já vou arrematar esse fio aqui, tá? Porque depois fica mais chatinho para virar tudo, tá? Então, esse lado aqui é o lado do avesso, tá? Eu vou passar, ó, com a agulha e o fio por baixo das alcinhas dos pontos, tá? Ó. Porque agora já fica mais fácil, tá? Porque depois vai ter muitas carreiras, né? E aí vai ficar mais difícil para virar e fazer tudo isso aqui, ó. Aí, passei em todas as alcinhas, agora pulo essa última alcinha e volto a passar nas próximas alcinhas. Pulo a última alcinha e passo nas próximas alcinhas. Opa, escapou aqui, vou colocar novamente.
E aqui eu vou cortar. Então, aqui, ó, já está arrematada, tá? Vamos voltar ao trabalho. Então, aqui, ó, eu desviro, né? Opa, e agora coloco a agulha aqui na alcinha. Vou fazer, então, uma correntinha de espaço, vou pular 2 pontos de base e no espaço de uma corrente da carreira anterior, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima e vou fazer 2 pontos baixos. Uma corrente de espaço, no próximo espaço, mais 2 pontos baixos. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Agora, ó, vou finalizar a carreira. Essa é a 4ª carreira de ponto fantasia, tá? Contando a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Tô reiterando, né? Pra não esquecer. Ó, aqui eu fiz 2 pontos baixos, tá? E como eu vou finalizar a carreira, eu não preciso fazer uma correntinha de espaço. Não pode esquecer, tá, pessoal? E agora eu vou trocar o fio, porque a cada 4 carreiras, tá? De ponto fantasia, eu vou trocar o fio, tá? Então, aqui de início eu fiz 2 pontos baixos. Esse primeiro ponto baixo, ó, tem 2 alcinhas aqui em cima. Coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui, ó, eu dou uma boa puxadinha nesse fio cru. Aqui eu vou deixar assim e vou cortar esse fio cru. Vou deixar mais ou menos assim uns 15 centímetros, tá? E vou arrematar nessa próxima carreira. Aqui, ó, eu vou pegar o fio verde novamente. Poderia ser todo colorido, né? Mas eu vou trabalhar só com essas 2 cores de fio. Vou colocar o fio, ó, no ganchinho da agulha e vou passar por dentro dessas 2 alcinhas. Dou mais uma puxadinha aqui, ó, no fio cru, tá? E já vou posicionar esses 2 fios, ó, os mais curtinhos, para ir arrematando nessa próxima carreira. Aqui já eu posiciono, né? Ó, dou uma puxadinha nessa alcinha que está na agulha, coloco por baixo aqui, ó, essa outra alcinha aqui também, laço, puxo o fio, ó, aqui eu deixo o fio bem puxadinho, tá? Para essa alcinha aqui, ó, ficar mais justinha. E faço aqui um ponto baixo e no mesmo ponto de base, faço esse ponto bem apertadinho também, tá? Ó, para ficar uniforme, não ficar bem grandão, tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço, vou pular 2 pontos de base e no espaço, ó, seguinte, faço 2 pontos baixos. Não esquecendo de arrematar esse fio aqui. Esses 2 fios, né? Uma correntinha de espaço, pulo 2 pontos de base, no espaço seguinte, faço 2 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei na carreira anterior, tá? E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando aqui a 5ª carreira de ponto fantasia, aqui eu tenho 2 pontos baixos, já vou fechar a carreira, então eu não preciso fazer uma correntinha de espaço. Ó, aqui eu tenho meu primeiro ponto baixo e aqui tem as 2 alcinhas em cima dele. Coloco a agulha por baixo dessas 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima. Dou uma ajustada, ó, prestar bem atenção aqui no início, tá? Dou uma ajustada, laço e puxo esse fio passando por dentro dessas 2 alcinhas. Essa alcinha aqui que eu dou uma puxadinha, tá? Não esquecendo para depois não ficar repuxado. E aí fica mais difícil de iniciar, tá? Porque fica bem apertadinha aquela alcinha que eu já mostrei pra vocês. Então, tá, dou uma puxadinha aqui, coloco a agulha por baixo aqui da alcinha, laço, puxo o fio aqui pra cima. Esse aqui eu deixo bem apertadinho, tá? Essa alcinha aqui, ó, fica frouxinha, mas essa outra aqui fica mais apertadinha. Opa! Laço, puxo o fio aqui pra cima. Coloco a agulha no mesmo espaço. Deixo ele mais apertadinho, porque são os pontos de início. Então, aqui eu fiz 2 pontos baixos, uma correntinha de espaço. E agora, ó, eu vou terminar de esconder aqueles 2 fios, tá? Então, aqui, ó, eu ajeito aqui com a minha mão mesmo, com meus 2 dedos, né, ó. Coloco por baixo dos fios, laço, puxo o fio aqui pra cima. Ó, e eu termino de arrematar aqueles 2 fios, tá? Uma correntinha de espaço, pulo 2 pontos de base, novamente, ó. Vou colocar os 2 fios aqui pra cima, ó. Dá pra ver? Ó, isso aqui pertence à alcinha, né? Deixa eu ver se é da alcinha.
o seu fio. Deixa eu ver. É o fio ali, ó. Laço, puxo o fio aqui pra cima, ó. E já tô arrematando o fio. Uma correntinha de espaço, novamente, ó. Coloco por baixo dos 2 fios. E assim eu já tô arrematando de vez o fio. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando aqui, então, a 6ª carreira, aqui eu tenho 2 pontos baixos, não vou fazer correntinha de espaço, porque eu vou continuar usando a mesma técnica de fechamento que eu utilizei nas carreiras anteriores, tá? Então, aqui de início eu tenho 2 pontos baixos, esse primeiro ponto baixo, ó, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima, dou uma ajustadinha e puxo esse fio passando por dentro dessas 2 alcinhas. Puxo essa alcinha, coloco aqui nesse espaço e faço 2 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço e no próximo espaço vou fazer 2 pontos baixos. E assim eu vou trabalhando por toda a carreira e depois vou finalizar e vou iniciar a próxima carreira, tá? Então, aqui eu tenho, ó, uma carreira, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou fechar a 7ª carreira, vou iniciar a 8ª carreira e quando eu finalizar a 8ª carreira, eu volto aqui para mostrar novamente como finalizar e como trocar o fio para a próxima carreira, tá? Então, cheguei aqui no final da 8ª carreira, tá? Então, aqui eu fiz 4 carreiras de ponto fantasia com fio cru e aqui eu vou finalizar a 4ª carreira de ponto fantasia com fio verde, tá? Aqui eu tenho 2 pontos baixos, não vou fazer correntinha de espaço, porque eu já vou finalizar essa carreira. Nesse primeiro ponto aqui, ó, de início, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima. Ajusto bem. Aqui eu vou deixar mais ou menos uns 15 centímetros de fio para arrematar na próxima carreira, né? Aqui já puxo, ó, a próxima cor do fio que eu vou trabalhar, que é o fio cru. Coloco no ganchinho da agulha e passo por baixo dessas 2 alcinhas. Dou mais uma ajustada aqui, ó, nesse fio verde, tá? E no fio cru, ó, o mais curtinho já posiciono aqui, peraí. Já vou posicionar aqui, ó, para ir arrematando nessa próxima carreira, tá? Então, aqui, ó, já coloco aqui a agulha, laço, puxo o fio aqui, faço um ponto baixo. E mais outro ponto baixo, bem ajustadinho. Opa! Ó. E aqui, esses 2 fios, ó, já vou arrematar nessa próxima carreira aqui, tá? Esses 2 fios, tá? Então, agora, ó, eu preciso ter um total de 28 carreiras. Aqui eu já tenho 8 carreiras completas, então eu preciso fazer mais 20 carreiras. A cada 4 carreiras, eu vou mudar a cor do fio, tá? Como eu fiz aqui nessas carreiras anteriores, né? Ó, eu fiz 4 carreiras de ponto fantasia na cor cru, na 5ª carreira já mudei de cor, né? O fio. Aí fiz mais 4 carreiras e agora mudei novamente a cor do fio. Vou fazer mais 4 carreiras com fio cru, né? O ponto fantasia com fio cru e depois eu vou trocar por fio verde, tá? Então, eu volto aqui quando estiver finalizado a 28ª carreira, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu vou finalizar a 28ª carreira, tá? Contando, ó, desde essa primeira carreira aqui do ponto fantasia, tá? Não estou contando desde aqui o início, tá? Desde aqui, tá? Que essa lateral aqui foi todinha feita em ponto fantasia, tá? A cada 4 carreiras, ó, eu troquei a cor do fio, tá? Ó, a cada 4 carreiras, tá? E agora eu parei nessa carreira aqui. Vou finalizar, vou finalizar essa carreira e já vou começar a trabalhar com a próxima cor do fio, tá? Então, aqui vou cortar, né? Vou deixar mais ou menos 15 centímetros. Então, agora, pessoal, vou trabalhar com fio verde, tá? Vou colocar o fio verde aqui no ganchinho, vou passar com o fio por dentro dessas 2 alcinhas. Ajeito aqui os 2 fios curtos, tá? Ó, dou uma puxadinha também no fio cru para ajustar a alcinha, ó. Vou colocar aqui pra frente e depois eu ajeito. Pronto. E aqui eu boto aqui pro ladinho. Dou uma puxadinha nessa alcinha, coloco, ó, a agulha aqui. Estou iniciando da mesma forma que eu iniciei nas carreiras anteriores, tá?
faço aqui um ponto baixo. Então agora eu não vou mais trabalhar o ponto fantasia, tá? Eu vou trabalhar 2 carreiras com um ponto baixo, tá? Sem correntinha de espaço, tá? Então aqui eu fiz meu primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. E nesse espaço, ó, de uma corrente da carreira anterior, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Então, ó, ajeito aqui os fios para ir arrematando nessa próxima carreira. E no próximo ponto de base, ó, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas. Laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. Ó, nesse espaço de uma correntinha, ó, dá pra ver, né? Coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. Então, nessa carreira, eu vou trabalhar dessa forma, tá? Ó, nesse espaço de uma corrente, faço um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a carreira de pontos baixos, ó, aqui eu fiz um ponto baixo nesse espaço de uma corrente e agora eu vou fazer nesse próximo ponto de base um ponto baixo. No ponto de base seguinte, outro ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar essa carreira. Então aqui de início eu tenho meu primeiro ponto baixo e aqui ele tem 2 alcinhas aqui em cima. Vou colocar a agulha, ó, por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio. Ó, e esse fio passa por dentro dessa alcinha aqui que está na agulha. Assim. Então, aqui eu finalizo a primeira carreira de pontos baixos. Agora, eu vou para a segunda carreira de pontos baixos, tá? Vou puxar essa alcinha, ó. No próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha pela parte de trás, pego, ó, essa alcinha, coloco no ganchinho da agulha, ó, e puxo para trás. E agora, ó, deixa eu arrumar aqui que tem uma alcinha fora do lugar, um fiozinho aqui da... Tá. Aqui, ó, nesse ponto de base, tem 2 alcinhas aqui em cima, acabei de puxar essa alcinha aqui pra trás, coloco a agulha pela parte da frente, embaixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. E sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Ó, colocando a agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto de base, tá? E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a segunda carreira de pontos baixos, no próximo ponto de base, vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar essa carreira. Então, aqui de início eu tenho um ponto baixo, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, ó. Laço, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. E aqui, então, eu finalizo a segunda carreira de pontos baixos. Eu fiquei com um total de 36 pontos baixos, tá? Então, agora, ó, vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo, tá? Pra ficar bem bonitinho aqui em cima, tá? Então, ó, puxo um pouquinho só essa alcinha, não muito, tá? E eu vou trabalhar, ó, colocando a agulha não por baixo das 2 alcinhas. Vou colocar a agulha, ó, por baixo dessa alcinha de cima, tá? Ó, cada ponto de base tem 2 alcinhas aqui em cima, ó. E eu vou trabalhar colocando a agulha por baixo dessa alcinha de cima, tá bom? Então, puxo um pouquinho, ó, não muito, tá? Coloco a agulha por baixo dessa alcinha, laço, puxo o fio e esse fio vai passar por dentro dessa alcinha que está na agulha, assim. Aqui, ó, eu vou colocar um marcador para saber que é meu primeiro ponto, tá? Ó, tente não apertar muito essa alcinha aqui, tá? Senão vai ficar fechadinho, mais fechadinho aqui, tá? Ó, eu dou mais uma puxadinha, não muito também. Ó, faço outro ponto baixíssimo. No próximo ponto de base, ó, outro ponto baixíssimo, ó, e dou uma puxadinha, senão vai ficar, como eu falei, muito justinho, ó. Deixa eu colocar aqui do lado. Dá pra ver bem direitinho, né? No próximo ponto de base, outro ponto baixíssimo. E sempre colocando a agulha, ó, por baixo da alcinha de cima do ponto de base. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a carreira de ponto baixíssimo,
Ó, no próximo ponto de base, faço outro ponto baixíssimo. Opa, saiu um fiozinho ali. Aqui no outro ponto de base, faço outro ponto baixíssimo. Retiro o marcador. E agora, ó, aonde está esse marcador, eu vou colocar a agulha, ó, na alcinha de cima, tá? E nessa outra alcinha aqui de trás, ó, tá? Duas alcinhas. Laço, puxo o fio, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo também aqui, tá? Ó, e aqui, ó, eu já estou me preparando para fazer a alcinha desse porta-garrafa, tá? Então, aqui, ó, eu já inicio as correntinhas. Ó, eu vou fazer 200 correntinhas para essa alça, tá? Então, aqui, ó, vou iniciar a primeira correntinha. Então, aqui eu já tenho duas correntinhas. 3, 4, 5. Então, eu volto aqui quando eu estiver feito as 200 correntinhas, tá? Aqui eu fiz as 200 correntinhas, tá? Agora, ó, vou soltar aqui, tá? Para mostrar direitinho aqui para vocês, ó. Vocês vão fazer assim, ó. Vão juntar aqui as duas, ó. As duas laterais aqui, tá? Ó. Aqui, ó, eu não vou deixar bem aqui certinho no meio, tá? Eu vou deixar aqui no ladinho, ó, que aqui dá pra fazer outro ponto, tá? Porque na volta eu vou fazer um pontinho aqui, tá? Então, aqui, ó, eu vou prender, ó, bem aqui, ó, tá? Eu vou botar um marcador aqui pra ficar mais fácil, ó. Bem aqui e depois eu volto ali, ó. Vai ser nessa alcinha de trás, ó, pela parte de dentro, tá? Eu vou colocar a agulha nessa alcinha aqui e nessa alcinha de cima, tá? Ó. Porque depois, ó, eu vou prender aqui, vou fazer um ponto baixíssimo e retorno, tá? Então, vai ser assim. E aqui, ó, eu tenho que virar a correntinha bem certinha, ó. Deixar ela retinha assim, tá? Ó, dá pra ver? Ó. Peraí. Opa, não tem problema ali. Pronto. Ó, deixei ela retinha. Aqui tá escapando. Quase escapou. Pronto, ó. Deixa eu aproximar. Então, aqui, ó. Onde está o marcador, ó, retiro. Ó, coloco embaixo dessas duas alcinhas aqui, ó, pelo lado de dentro, não esquecendo, tá? Peraí, deixa eu colocar aqui, ó. Dá pra ver? Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ó. Pronto. E aqui, ó, no próximo ponto, ó, coloco a agulha por baixo dessa alcinha, ó, do ponto, ó. Pelo outro lado fica assim, tá? E faço outro ponto baixíssimo, ó. Pronto. E agora, ó, eu viro aqui, tá? A correntinha, ó, e começo a trabalhar, ó, os pontos baixíssimos, ó, na correntinha, tá? Ó, um ponto baixíssimo, ó. Na próxima alcinha, outro ponto baixíssimo. Opa, aqui ficou um fiozinho ali. Ó. Dá uma puxadinha aqui pra não repuxar muito. Ó. Sobre cada correntinha, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Olha como vai ficando lindo. E eu vou fazendo assim até chegar aqui ao outro ladinho, tá? Aí depois eu volto aqui pra mostrar como finalizar, tá bom? Ó, finalizando então aqui a carreira de pontos baixíssimos na alça, né? Ó, na próxima correntinha faço outro ponto baixíssimo. Nessa correntinha aqui faço outro ponto baixíssimo. E aqui, ó, dá pra ver, né? Ó, aqui é que eu prendi, né? A primeira correntinha. E agora, ó, vou colocar nessa alcinha de cima
e nessa alcinha aqui de trás, ó, laço, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo, tá? Ó, vai ficar assim. Corto o fio, mais ou menos uns 20 centímetros de fio, laço e puxo, ó, esse fio com o ganchinho da agulha passando por aqui. Pessoal, aqui eu fiz 200 correntinhas para esse tamanho da alça, que é 1,20 m, tá? Se você quiser uma alça mais curta, faça menos correntes. Se você quiser uma alça maior, faça mais correntes, tá? Então, aqui, pessoal, ó, o fio nós vamos arrematar da mesma forma que eu arrematei aqui, como eu mostrei para vocês, tá? Do lado do avesso e passando por baixo das alcinhas dos pontos. Passo uma vez para cá, pulo uma alcinha do ponto, volto para cá, pulo a última alcinha do ponto e volto para cá e corto o restante do fio, tá? Então, aqui, pessoal, o porta-garrafa já foi todo arrematado, está prontinho para ser usado. Tá lindo demais, né? Eu amei. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.